Gente, aqui, quero apresentar para vocês os principais tipos de trens de engrenagem. Mas antes disso, eu vou te mostrar esse equipamento aí. É um redutor. Normalmente um redutor tem um eixo de maior diâmetro e um eixo de menor diâmetro. Nessa vista que eu estou apresentando para vocês, vocês vão perceber que esse eixo é o eixo que tem maior diâmetro, costumeiramente chamado de eixo de saída. Se eu mudar a vista, você vai perceber que o eixo de menor diâmetro é o eixo de entrada. Acontece que, do jeito que eu estou te apresentando o desenho, você não consegue enxergar quais são as reduções que estão acontecendo aí dentro. Por isso a gente vai fazer um corte e fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Então estou te apresentando a carcaça, obviamente vista em corte. Tem o eixo de entrada, que é o eixo de menor diâmetro, e o eixo de saída, que é o eixo de maior diâmetro. Claro que isso não é uma regra absoluta, que o eixo de saída é o eixo de maior diâmetro e o eixo de entrada é o eixo de menor diâmetro. Porque você pode, não faria muito sentido, mas você poderia conectar um motor no eixo maior, ou seja, no eixo de maior diâmetro. Mas vamos analisar o caso típico, onde eu conecto um motor elétrico, nesse caso através de chavetas, que você consegue visualizar o rasgo da chaveta. Eu conecto um motor elétrico no eixo de entrada. O motor elétrico, tipicamente, tem alta rotação. Do jeito que a potência vai fluir, ela vai sair com alta rotação pelo eixo de entrada, ela vai encontrar um pinhão, que no caso é feito de uma ECDH, que está conectado com uma coroa, ou seja, eu tenho um aumento de torque e uma redução de velocidade. Sempre no centro dos elementos a gente considera o efeito de transmissão de potência. Daí a potência segue até o centro da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais pequena, ou seja, pelo pinhão, e aí ela passa para a coroa até o centro da coroa, que é uma engrenagem maior, ou seja, tenho novamente uma amplificação de torque e uma consequente redução de velocidade, de tal maneira que o eixo de saída, que é o eixo que tem maior diâmetro, ele vai sustentar um torque maior, e é justamente por isso que ele tem maior diâmetro, porque as solicitações torsionais são muito maiores no eixo de saída do que no eixo de entrada. Agora, quero fazer essa análise hipotética onde eu colocaria o motor conectado com o eixo de maior diâmetro. Vamos fazer. Então a potência fluiria da seguinte maneira. O motor estaria conectado no eixo de maior diâmetro, então sairia um motor com uma alta rotação aqui. Ou seja, a potência encontraria uma coroa, ou seja, uma engrenagem de diâmetro maior, que está conectada com um pinhão, uma engrenagem de diâmetro menor. Nesse caso, haveria uma amplificação de velocidade e uma consequente redução de torque. Todo esse eixo de baixo, ele teria a mesma rotação, ou seja, tem uma rotação mais alta do que a rotação de entrada. Na hora que eu conecto uma coroa com um pinhão, acontece que eu tenho uma nova amplificação de velocidade e uma consequente redução no torque. Então eu teria uma rotação de saída muito mais alta. Isso não costuma ter muito sentido físico, porque o motor elétrico ele é caro. E ele tem uma vantagem de ter uma alta rotação. A gente usa o motor elétrico conectado com o redutor para que a gente possa ter um aumento de torque. Porque seria muito caro comprar um motor que tem um torque elevado. Então, nesse caso, não faria muito sentido eu conectar um motor de alto torque no eixo de saída para ter uma rotação muito alta, porque é mais barato comprar um motor de alta rotação. Mas enfim, eu quero dizer para vocês que o caminho da potência tem que ser analisado e tem que ser interpretado. Chamo a atenção mais uma vez que esse é um redutor de duplo estágio, sendo que o primeiro estágio é composto por uma ECDH e o segundo estágio também tem ECDHs. Depois dessa introdução feita, eu passo a chamar a atenção de vocês que é muito importante a gente classificar e identificar quais são os tipos de trens de engrenagem que estão presentes nos principais sistemas de transmissão de potência. E aí a gente começa com o mais simples, que justamente tem esse nome, trens de engrenagem simples. A característica de um trem de engrenagem simples é que cada eixo possui uma única roda dentada. Então, nesse caso, a gente tem um eixo que está conectado com a engrenagem A, e eu estou informando para vocês que a engrenagem A é a engrenagem motora, vocês não teriam como saber isso se não fosse essa informação dada previamente. A engrenagem A está conectada com uma engrenagem vermelha chamada de B, e, portanto, você tem um sentido de rotação da engrenagem B contrário ao da engrenagem A. Então, se a rotação da engrenagem A tem sentido anti-horário, o sentido de rotação da engrenagem B é horário. Por sua vez, a engrenagem B está conectada com a engrenagem C, e isso faz com que o sentido de rotação da engrenagem C seja anti-horário. Uma vez que eu te informei que a engrenagem A ela é motora, a engrenagem A empurra a engrenagem B, então a engrenagem B passa a ser movida. Só que, por sua vez, a engrenagem B está conjugada também com a engrenagem C, então ela faz o papel de motora da engrenagem C, tornando a engrenagem C a engrenagem movida.
Normalmente a engrenagem B é chamada de engrenagem reversora, e em inglês o termo técnico utilizado para descrever esse tipo de engrenagem é idler, que em inglês significa ociosa. O próximo tipo de engrenagem é o tipo composto. No trem composto, a gente tem pelo menos um eixo que tem 2 ou mais rodas dentadas. Então, nesse exemplo, eu tenho uma engrenagem verde cujo sentido de rotação é horário. Ele está conectado com uma engrenagem amarela que tem um sentido de rotação anti-horário. Por sua vez, a engrenagem azul está conectada no mesmo eixo da engrenagem amarela. Portanto, a engrenagem azul também tem um sentido de rotação igual, ou seja, um sentido de rotação anti-horário, que pelo fato de estar conjugada com a engrenagem vermelha, faz com que o sentido de rotação da engrenagem vermelha seja horário. Nesse sistema, eu posso te dizer, por exemplo, que a engrenagem verde é a engrenagem motora, ela é a coroa do pinhão amarelo, então se a verde é a motora, a amarela é a movida, daí a azul ela é a motora e ela é a coroa, porque ela é a maior, e está conectada com um pinhão que passa a ser movido. E por fim a gente tem o trem epicicloidal, que é uma situação na qual a gente tem pelo menos uma engrenagem cujo eixo não é fixo e sofre algum tipo de translação. Essa animação mostra exatamente isso, que a gente tem uma engrenagem amarela que está com o centro restrito, ou seja, ela não se mexe, e as outras engrenagens a gente tem pelo menos uma engrenagem cujo eixo central não é fixo e sofre uma translação curvilínea. Nos próximos vídeos eu quero tratar com você sobre as relações cinemáticas em cada um desses tipos.